Deus não se esquece do vosso trabalho. Então vamos lá. Vai lá, tem alguém lá? Tem, né? Pega aí a sua Bíblia, o texto que nós estamos usando. É na versão NTLH, 2 de Timóteo 4, do 1 a 5. Esse nós estamos usando. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda de Timóteo 4, 1 a 5. Diz assim a palavra: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda, Jesus vai voltar, irmão, de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar a atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Não é cumprir de mal não, tem que cumprir bem. Quanto a mim, não, já foi, né? Vamos orar. Glórias ao teu nome, a ti a honra, a ti a glória, pelos séculos dos séculos. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um domingo, por mais uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, não importa, pela manhã, noite, madrugada, não importa. Deus, que essa palavra alcance centenas ou milhares, de milhões de ouvidos e gere na mente uma transformação, uma mudança, ou seja, um novo nascimento. É o que falta, nascermos de novo, nascermos da palavra, nascermos do Espírito, nascermos de Cristo. Deus, obrigado, Senhor. Fala as rádios, fala os aplicativos, fala o Facebook, ao YouTube, ao Instagram. Fala, meu Deus, aonde esta voz chegar, penetre os ouvidos, a mente e gere mudanças. Eu oro em nome de Jesus, e os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, digam todos amém, amém e amém. Obrigado, irmão amado, família bendita que eu tenho que respeitar, porque vocês são benditos de Papai Deus, abençoados com toda sorte de bênção. Vocês são aquela que Jesus provou que ama vocês, se doando na cruz, entregando-se na cruz, morrendo em teu lugar. Essa é a maior prova que nós somos amados pelo Senhor. E para mim é uma grande honra poder me dirigir à preciosa, né? A gloriosa, a sem mancha, sem ruga e sem defeito, santa
e preparada para o encontro do noivo, que é Cristo. Tudo isto, esta preparação tem sido feita pela palavra de Deus. Então, nós estamos neste mês tratando sobre o tema o santo ministério e o serviço dos santos, e nós colocamos uns subtítulos, né? E o subtítulo de hoje é: Deus não se esquece do vosso trabalho. O chamado de um pastor é um só. Segundo Timóteo 4:2, na versão Almeida, é o meu chamado. Segundo Timóteo 4:2 diz assim, ó. Segundo Timóteo 4:2, na versão Almeida, diz assim, essa é a outra, isso. Prega a palavra. Então, esse é o meu papel. O meu papel aqui, irmãos, não é ficar na sua casa vendo o que você está comendo, vendo o que você está vestindo, vendo o que você está vendo. Não é o meu papel. O meu papel não é te mandar os 3 diáconos ficar fotografando quando você sai, quando você vai para teus luares, né, da vida, seus passeios com a sua família. Esse não é o meu papel, e não é papel de nenhum pastor, né? Vigiar o outro. O meu papel, eu estou tentando desempenhar, às vezes eu tenho sido impedido, né, por algumas pessoas que não querem ouvir a palavra, mas como eu sou perseverante, eu continuarei a pregar a palavra. Então, eu peço licença a vocês que amam a palavra, para que eu possa pregar a palavra entre nós. Podemos? Fique até o fim. Não levante no meio da pregação, não vá embora. Fique até o fim, porque esta palavra é para mudanças. Então diz aqui, o tema de hoje é: Deus não se esquece do vosso trabalho. Isso você encontra em Hebreus 6, 9 ao 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Paulo está falando, ele não está falando num plano matéria, ele está falando num plano espiritual. Ele diz coisas que são pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. 10. Porque Deus não é injusto. Diga assim: Deus não é injusto. Ou se Deus não é injusto, quer dizer que Deus é justo. Então você está servindo a um Deus que é justo. Não é igual a alguns patrões, né, que explora. Aí eu estava conversando esta semana com uma pessoa, e nós conversando sobre os produtos da China, e ficávamos pensando assim: por que é tão barato? Ele perguntou para mim. Eu falei: porque eles exploram a mão de obra. O produto sai barato porque a mão de obra é explorada. Por isso que sai barato. Então, esses patrões chineses não tem nada a ver com Deus, que é justo. Eles são injustos, não? Então diz que porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então diz que Deus não vai se esquecer de tudo que nós fazemos na obra dele, pelas ovelhas dele, pela casa, pelo espaço que a gente usa para cultuarmos a Deus, pela evangelização, pelo trabalho de lares, de rua, sabe, a ajuda que você faz quando você vai visitar um enfermo, quando você vai visitar um abrigo, quando você vai ajudar. Então Deus não é injusto para ficar esquecido disso. Tudo que você faz em prol da obra dele, da igreja dele, está sendo registrado. Chama-se o livro das recompensas. Então, não pense que às vezes as pessoas elas não te retribuem de acordo com o que você faz. Muita gente deixa de fazer o bem porque fez o bem para alguém e este alguém fez o mal. Se eu fosse parar de fazer o bem porque pessoas que eu fiz o bem me fez o mal, eu não estaria mais aqui. Foi o ponto que eu briguei com Deus, como Jacó brigou com Deus por uma situação. Eu briguei com Deus para não ser pastor de igreja, por tanta gente que eu fiz o bem lá atrás, e as pessoas me esfaquearam, me machucaram, me traíram, me abandonaram, me roubaram e me fizeram miséria com a minha vida. E eu lutei com Deus para não ter isto aqui.
ou seja, ser um pastor de igreja, local, de estar à frente das pessoas, porque o meu temor, o meu medo era voltar a passar por aquilo que eu passei, por não ver pessoas sendo gratas, pelo contrário, pessoas sendo ingratas. Mas eu sigo a minha vida porque eu sei que o Deus a quem eu estou executando a obra dele não é injusto. Então diz que porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 11. Desejamos, porém, continue, então não é um trabalho que começa e para. Às vezes você começa a fazer isto, servir, ajudar, como você não vê a recompensa daquela pessoa que você, nem um obrigado, nem um agradecimento. Às vezes você escuta e fala assim, é a tua obrigação, fez porque quis. Então você escuta essas coisas. Então isto nos gera um desânimo. Mas como eu sei que eu estou servindo a Deus que não é injusto, que Ele não ficará esquecido do que tudo que eu tenho realizado pela obra dEle, pelo reino dEle, e tudo que eu tenho feito, eu só tenho feito porque Deus tem me dado vida para fazer. Então, se Deus tem te dado vida, não é para você gastar somente na farra da carne, né? É para você também gastar um pouquinho no reino de Deus. Então diz, desejamos porém que continue, não deixe ninguém te parar, cada um de vós mostrando, até quando? Até o fim. Então, você está numa jornada, numa caminhada, que não para, enquanto você estiver sobre essa terra, você tem um serviço celestial para executar. Ele diz que continue cada um de vós mostrando até o fim, diga assim, até o fim. Já chegou o fim? E por que alguns de vocês pararam? Se não chegou o fim, chegou o teu fim? Ainda não, se ainda está aqui, por que parou? Passa à frente. Continue até o fim, a mesma o quê? Diligência. Olha, do jeito que você começou, entusiasmado, querendo, esperando, continue com essa mesma diligência, porque quem te mandou fazer não vai ficar esquecido do que você está fazendo. Para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, a paciência, herdam as promessas. Então, o que me motiva a continuar e a ministrar que vocês também continuem, porque Deus é justo. Diga, Deus é justo. Então, há pessoas que estão colhendo, as pessoas que vão colher coisas maravilhosas, não é porque você é um privilegiado de Deus, é porque você está se doando, é porque você está se entregando, é porque você está, se devotando às coisas de Deus também. Porque você sabe que tem gente que é muito forte, muito ativo, né, para as coisas da carne, mas para as coisas espirituais elas são marcha lenta, né? São pessoas que qualquer coisa, eu nunca vi uma chuva, irmão, impedir de ninguém ir para uma festa, mas já vi chuva impedir de pessoas virem para o culto. Eu nunca vi chuva impedir das pessoas ir para um passeio, para uma pescaria, para um piquenique, mas já vi, pessoas sendo impedidas de cultuar a Deus, de fazer as coisas para Deus, por causa disso ou por causa daquilo. Então, eu sou um homem de Deus, que temo a Deus, e quero ver a igreja receber recompensa, irmão. Pastor, mas o senhor na quinta-feira, o senhor mostrou para a igreja que é uma recompensa espiritual. Aí o senhor me desanimou. Quem estava aqui quinta-feira? Levanta a mão, por favor, irmão. Isso, pouquinho, né, irmão? Mas tinham bastante irmãos que não vieram agora.
Então eu mostrei lá em Coríntios, né? 1 de Coríntios 15. 1 de Coríntios 15. Nós mostramos o versículo 50 ao 58, que ele diz assim: e isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu mostrei isto. Quem esteve aqui ou quem participou pelas redes sociais viu que nós tratamos dessa recompensa espiritual. Sabe, para alguns, só a recompensa espiritual não é o suficiente nos tempos de hoje, nem nos tempos dos apóstolos. Os próprios apóstolos também não só recebiam uma recompensa sendo espiritual, ou seja, de um céu, de um lugar onde não vai haver dor, uma vida sem interrupção da morte, sem doença, sem fofoqueiros, sem murmuradores. Ai, meu, vai ser um paraíso. Se a gente ficar livre dos fofoqueiros, dos murmuradores, já tá bom. Já tá bom, né? Bom, vai ser um lugar maravilhoso, um lugar onde a doença não chega, onde não tem crise, não tem nada. Então tem muita gente que só isto, eles dizem só isto, só isto, você ter a vida eterna, é só isto? Não, né? Claro que não, é tudo isto. Você tem que falar, é tudo isso, não precisa de mais nada. Mas só que o Senhor Jesus, ele disse até aos discípulos dele, que tentaram enquadrar Jesus. Foi Pedro Inácio? Isso? Eu vou lhe mostrar aqui os discípulos enquadrando Jesus. Vamos começar em Mateus, capítulo de número 10, Mateus 19, versículos Mateus 19, versículo 23. Diz assim a palavra ao versículo 29. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Não entrar um rico no reino de Deus, que é a mesma coisa. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: por que eles ficaram maravilhados? Eles entenderam que o céu não se compra com dinheiro. Você compra avião, compra helicóptero, compra, fazendas, cabeça de gado, tudo que eles compram aí, mas o céu não compra com dinheiro. Então ele falou: riqueza e céu não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Então não é só os ricos que vão para o céu, pelo contrário, se você analisar ali, está dizendo que a maioria dos ricos
Não vão, né? Então ele diz, e ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Por quê? Porque eles sabiam, eu não sou rico, então o céu já está garantido para mim, né? Eles não eram ricos, né? Maravilhados, e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode? Então eles pensavam que a riqueza estava acoplado à salvação. Quanto mais esmola, quanto mais caridade, quanto mais coisa você fizesse, sabe, com os teus bens, você compraria o paraíso, você compraria o céu. Aí eles ficaram perguntando, e nele, Jesus fitando nele, cadê? Não, para trás, irmão. Aqui. Sendo assim, quem pode ser salvo? Então ele fez uma pergunta, eles fizeram uma pergunta, quem vai poder ser salvo? Se eu não vou pagar a minha salvação com caridade, porque você sabe que 90% do povo que existe no mundo inteiro pensa que a salvação vem pela caridade. Sem caridade ninguém vai ver Deus. Não está escrito isso. Diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem, Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele não diz que a caridade leva alguém para o céu. Pelo contrário, diz que a caridade, o rico que faz caridade tentando ganhar o céu, diz que Jesus falou, é muito difícil eles entrarem. Falou que para eles é mais difícil entrar. Ainda comparou o fundo de uma agulha, que não é o fundo de uma agulha, né, aquele buraquinho. Quando ele fala no fundo de uma agulha, não está falando daquele buraquinho. Fundo de uma agulha era uma passagem que tinha para entrar dentro da cidade, que quando os portões se fechavam, a tal hora ninguém entrava na cidade, se chegasse depois do portão fechado, ficava do lado de fora. Mas tinha um espaço chamado fundo de uma agulha, aonde os homens passavam por baixo, mas a bagagem não passava, porque era carregada por camelo. Você sabe que camelo tem aquele carocinho abençoado atrás, né? Então, ele falou, é mais fácil passar o camelo se abaixar e passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico possuir o céu por causa de caridade. Então, vamos lá aqui. Entendeu? Porque a pessoa fica, como é que pode um camelo passar no fundo de uma agulha? Não é camelo, não é bicho que ele está falando, e não é agulha, não é agulha que ele está falando. Está falando de uma passagem. Sendo assim, quem pode ser salvo? Agora, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, olha aí, olha aqui, olha o homem aqui, ó. Então lhe falou Pedro. Olha isto aqui, irmão. Olha o que Pedro falou. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ele estava falando verdade ou mentira, irmão? Eles estavam falando verdade. Muitos de nós não podemos dizer isto, né? Se você for querer exigir, tem alguns aqui que não pode dizer. Se você for querer exigir a salvação por aquilo que você deixou para seguir, você sabe que botar na balança, você deixou nada, o teu peso é maior. As coisas da tua carne são prioridades mais do que as coisas do reino. Porque você pensa que a prioridade é só para o pastor se meter com o reino e o resto fica só nadando na beira da praia. Não. Todos nós temos que mergulhar profundamente nesse mar. Todos nós. Então diz que Pedro cogitou, Pedro, sabe, tipo uma cobrança, né? Deus é justo ou injusto? Ele falou, não ficarei esquecido do vosso. Então ele não é. Então Pedro pensou que Jesus era ou surdo ou injusto, né? Ele diz, então lhe falou Pedro, eis que tudo deixamos e fizemos o quê? Você sabe, não sei se você já viu essa novela que passa da vida de Jesus aí na televisão, que muitas coisas são acrescentadas e muitas coisas são tiradas, né? Ele não põe tudo, não. Então diz que às vezes tinha um dos apóstolos que quando saía, a esposa, quando voltava, a esposa quase batia nele. Porque os caras ficavam semanas sem aparecer em casa. Os caras largavam a esposa. Mas isso é certo, pastor? Ele largar a esposa? Irmãos, você tem que perguntar para quem chamou eles. Não é para mim, não foi eu que chamei. Se eu chamasse ele, eu ia falar que não, né? Mas quem chamou eles, queriam eles integralmente.
Você lembra quando Paulo falou, quero que todos os homens sejam como eu sou? Paulo era solteiro para não ter impedimento de ter que fazer a mesma coisa que os apóstolos faziam. O que os apóstolos faziam? Largavam as suas mulheres, largavam o filho, largava tudo. Diz que Pedro apontou o dedo em Jesus e falou, mas nós, tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha, eles perguntam, o que será, pois, de nós? Nós largamos tudo, o senhor é que testemunha. Você sabe quantas semanas que eu não chego, não vou em minha casa? Ele nem sabia que tempo que tinha passado, né? Quantos dias passaram, que estavam longe de casa. Só sabia quando chegava, porque a mulher estava lá com o chicote dobrado para dar neles, né? Porque quando a mulher não tem a visão celestial junto com o homem, é problema. É problema. Alguns dos apóstolos tinham mulher ligada no reino, mas outros tinha mulher ligada na carne, né? Só via carne. Então é assim também aqui na igreja, em qualquer canto. Muitos pastores sofrem por causa das mulheres. Muitos homens de Deus, não precisa nem ser pastor. Basta não ter uma mulher prudente. Basta ter uma mulher doida. Pronto, acabou com o cara. Então diz, tudo deixamos para te seguirmos. O que será, pois, de nós? Vamos ver. Jesus lhe respondeu, vou pensar o que será de vocês. Vou ver o que eu vou fazer com vocês. Olha o que Jesus respondeu. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, porque ele falou, ele sabia que nem todos estavam fazendo, como ele sabe aqui, né? Ele sabe quem está fazendo meia sola, quem está fazendo meia boca. Você sabe o que é meia boca e meia sola, né? Metade. Não faça metade. Ou você faz inteiro, ou larga para quem faz fazer inteiro. Não limpe o prato só por debaixo. Tem que limpar por cima e por baixo. Que depois vai olhar. Quem vai examinar vai falar, vai ver. Respondeu, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ele vai tocar algo espiritual. Regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, olha a recompensa, irmão, para os apóstolos. Essa recompensa aí é apenas para os apóstolos. Essa aí, também vós assentareis, vamos? Em 12 tronos. Então ele está com quantos tronos? Quantos apóstolos? Tem trono para tu? Para outros apóstolos? Esses apóstolos do Brasil vão ficar sentados no pinico, né? Porque não tem trono para eles não. Eles se intitulam apóstolo, vai sentar no pinico. Porque tronos tem para quem? Os 12. Então não adianta que você não vai tirar Pedro, não vai tirar Mateus, vai sentar no pinico, o apóstolo de hoje. Vocês vão sentar no pinico. Hoje vocês sentam no trono de rei, né? Mas lá você sentar no pinico. Também vós assentareis em 12 tronos. Está falando para quem? Os apóstolos. Para julgar as 12 tribos de Israel. Olha pelo serviço que esses caras estavam prestando, os apóstolos, os homens de Deus. Eles seriam, a primeira recompensa seria eles sentarem no grande dia no pinico. Aonde? No trono. Então Jesus falou, eu vou acalmar esses caras que eles não sabem o que está guardado para eles. Eu vou acalmar eles porque eles estão preocupados demais. Eu vou dizer quem é eles, qual é a importância que eles terão no reino. Diz que eles vão sentar, então os 12 tronos, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de quem? Então eles serão os que vão analisar Israel. Os 12 apóstolos. Versículo. Agora vem a recompensa. A primeira é uma espiritual. Agora vem a recompensa. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos,
por causa do meu nome, deixado. Ele falou, tudo que abandonou, você, parece que você abandonou, você deu mais atenção ao reino do que lá teus filhos, tua esposa. Você sabe, irmão, quando você confia em Deus, esses caras confiavam em Deus, esses homens de Deus confiavam. Quando eles voltavam para casa, as mulheres não tinham morrido de fome, estavam comendo, estavam tudo fortinho, gordinha, sabe, nutrida, os filhos todos sem lombriga, tudo direitinho, tudo forte, corado, porque Deus cuida, irmão. Deus cuida. Quem ama mais os teus filhos, quem ama mais a tua mulher, quem ama mais o teu marido, quem ama mais os teus netos, mais do que nós, é Deus. Que quando Deus permite uma criatura chegar aqui nessa terra, Ele permite porque Ele quer vê-la crescer, prosperar, brilhar. Então Deus ama as pessoas, Deus ama, então não precisa ficar preocupado, quem vai cuidar, quem vai cuidar, quem vai cuidar daqui, ó. E por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará o quê? A vida eterna. Então, aqui você vê isso aqui foi narrado por Mateus. Mateus estava ao lado, Jesus falou isto, que Mateus estava ali ouvindo tudo, e ele fez esse registro. Tinha outro irmãozinho abençoado, chamado Marcos, que estava lá. Marcos capítulo 10, olha lá, o irmão Marcos estava lá. No capítulo 10, o versículo 23 ao versículo 30. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Então você tem que analisar todas as informações que foram dadas por essa situação que Jesus estava explicando para eles, que eles largaram tudo, deixaram família e foram servir a Jesus, servir a obra de Jesus. Então todos que estavam ali, tanto Mateus quanto Marcos, quanto Lucas, ouviram ou alguém passou, provavelmente estavam ouvindo Jesus, estavam lá, esses homens estavam lá. Disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insiste. Você vê que primeiro ele fala que os discípulos ficaram maravilhados, agora eles estranharam. Viu a visão de cada um deles, como é o ponto de cada um deles? Por isso você tem que ler a Bíblia num contexto geral. Mas Jesus e os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: parece que o dinheiro te afasta do reino. Aí Jesus vai corrigir. Mesma coisa que Paulo falou, os que põem no dinheiro a confiança, foi isso que Jesus falou aqui, ó. Filhos, Jesus falando, quão difícil é para os que, não é os que têm o dinheiro. Porque se você for pregar isso aqui, você vai querer ser pobre. E se você for pobre, a igreja é pobre. Entendeu, pessoal? Se você ficar com medo do dinheiro vai te levar para o inferno, aí você não vai fazer a obra de Deus avançar, não vai fazer a obra de Deus prosperar, porque Jesus tinha que corrigir. Você viu que em Mateus relatou que quem é rico, quem não vai. Aqui ele já corrigiu, ó. Quão difícil é para os que confiam. Paulo falou sobre isso lá em Timóteo. Para os que confiam aonde? Entrar no reino. Então eles não confiam em Deus, eles confiam na... Você é um rico que confia em Deus. Diga amém, irmão. Diga. Aí, fala aqui, você é rico, irmão. Aí eu falo que a pessoa, você é rica, a pessoa, você é rico. Aí teus braços, tuas pernas, teus ouvidos, teu pulmão. Você não precisa de estar carregando um aparelho de oxigênio, arrastando.
Teus pulmões funcionam, teu rins funciona, teu fígado funciona, teu baço funciona, tua visão funciona. Você é rico. Somos ricos. Irmão, tem que dar graças a Deus. Porque a gente vivemos num país todo poluído, cheio de poluição, cheio de veneno espalhado, sabe, gás carbono, essas porcarias que saem do carro, que saem das fábricas, tudo isso, a comida toda contaminada, cheia de produtos químicos, um bagulho que você põe lá no mercado, viu? Oh, válido por 5 anos, meu Deus, 5 anos, o que eles colocaram aqui para guardar isso por 5 anos? Vai entrar aqui, vai, pum! Irmão, e não acontece nada, você é rico. Você é rico da presença de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. É ela que te ajuda, irmão. Filhos, quão difícil para os que confiam. Então esquece, o dinheiro não é problema não. O problema é quando as pessoas depositam na riqueza, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo, já expliquei, pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, pessoa fofocada, né? Ó, começou, viu? Ó, entre si, a gente escuta um negócio e faz. Ó, isso que eles fizeram lá, isso que eles faziam lá, aqui a gente faz também, né, de vez em quando. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: quem pode ser salvo? Quem pode? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você crê nisto? Então, olha lá, irmãos, Pedro começou a dizer-lhes: cobrança. Ah, mas eu faço isso, aí eu faço aquilo, aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, né? Por fazer, achando que tem que ter privilégio. Olha aí, cobrando Jesus. Jesus não liga não. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos. E ti? Sabe o que as pessoas fazem hoje? Não estou dando tiro em ninguém não, irmão. As pessoas não fazem, deixa lá, irmão, tudo deixamos, é isso aí. Eis que nós tudo deixamos. As pessoas fazem o contrário. Nós deixamos o Senhor para seguir outras coisas. Eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu não posso porque eu tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer. A gente tem que colocar a mesma medida quando a gente vai fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, quando a gente vai para uma festa, para um aniversário, para um batizado, qualquer coisa. Se a tua medida for igual, se você trata o teu passeio, você não põe um obstáculo, mas você põe um obstáculo na obra de Deus. Teu coração está dividido, bem dividido para o lado errado. Eu sempre falo com a minha esposa, eu acordo, eu vou pescar, irmão. Tem noites que eu nem durmo. Quem pesca sabe que a gente nem dorme à noite. A gente passa 9 horas dentro do mar, de sexta para sábado, se dorme 2 horas, é muito. A gente acorda, tem que acordar 3 e pouca da madrugada. Então, para mim, aquele compromisso ali, é aquele compromisso, eu fico acordado. Agora, e para Deus? Eu não dormi a noite anterior, eu não vou para o culto porque eu não dormi. Você não dorme a noite toda anterior para pescar? E por que no culto você não pode vir? Você entende? Então eu estou falando, a gente não pode colocar, sabe, as coisas de Deus para o final, porque quem te recompensa, que não esquece do teu trabalho, é o Senhor. É o Senhor. Tem patrão que você trabalha para ele, que você faz hora extra, ele não te paga as horas extra. Esse chamado Deus, se você trabalhar para ele hora extra, ele te paga tudo direitinho, e lá no final, a vida eterna. Glórias a Deus. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos. Ele falou que deixou. E não foi mentira dele não. Eles seguiam Jesus. E te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém, agora irmão, há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai. Então as pessoas já, na minha vida já está definido.
O meu chamado de abrir mão para a obra de Deus, para qualquer coisa. Eu não vou porque eu tenho que visitar não sei quem, porque é o dia que eu tenho que visitar. Eu não vou porque é aniversário não sei de quem, porque é o dia das mães, dia da mãe, ela está viva? Está viva? Tem mãe? Quem tem mãe? Quem tem mãe, irmão? Levanta a mão, por favor. É todo dia. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Separar um dia para a mãe e os 364 para o Satanás. Por abandonar a mãe. A mãe toda lá cheia de xixi, toda sujinha. Aí no dia da mãe, um monte de filho parece, vai fazer a festinha. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é hipocrisia, isso não tem que estar na nossa vida, porque nós não somos hipócritas. Nós somos da luz. Nós fazemos o bem para a mãe 24 horas por dia, 365 dias por ano, não tem um dia. Porque é o aniversário, sabe? Pode fazer aniversário o general da cavalaria caça-rato, irmão. Para mim, o que é mais importante é o meu chamado. Eu digo para minha mulher, eu coloquei, não sei quem ouviu o que eu postei no dia dos namorados. Se for não ouviu o que ela falou para mim. Ela falou assim, uma das coisas que eu mais admiro em você, minha mulher falou, é que você coloca Deus acima de tudo, acima da minha vida. E isto me requer uma admiração tão grande por você fazer isso. Você sabe que tem mulher que tem ciúme de Deus? Tem mulher que tem ciúme da igreja, tem ciúme do pastor, que o pastor não pode rir para ninguém, sabe? Então são recompensas aqui, ó. Em verdade vos digo que ninguém que a tenha deixado, eu deixo, irmão. Eu deixo casa, eu deixo irmão. Eu passo 9 horas no mar, eu deixo minha mulher sozinha lá. Deixo irmão, eu deixo mãe, eu deixo neto. Dia de sexta-feira, às vezes eu vou buscar o meu neto. Eu amo meu neto, irmão. Mas quando eu tenho pescaria, eu falo, não vou. Não vou, porque minha higiene mental é o momento que eu vou me distrair, me despoluir um pouco de todas as tribulações. Você sabe às vezes que Pedro ia pescar? Por que ele ia pescar? Ele estava, ó, por aqui, ó. Por aqui, para não infartar, ele ia. Então diz aqui, ó, tendo deixado casa, irmão, isso parece para algumas pessoas, parece crueldade, né? Eu vou deixar minha casa? Vou deixar meu irmão? Eu tenho que ir lá na festinha do meu irmão, vai ter cervejinha, eu não vou beber não, mas eu fico lá, ver uns palavrãozinhos suave, sabe, pastor? Irmãs, minha mãe, sabe? Cada minha mãe, pastor, só Jesus. É a dança da garrafa, até embaixo, sobe, desce, sobe. Não vou, dança de garrafa, dança de charuto, não vou não. Ou não, o pai, mãe, ou filhos, ou campos. Por quê? Por que a gente deixa tudo isso? Por amor de quem? Ele está vendo, irmãos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E também Ele não é injusto para ficar esquecido da tua negligência, da tua má escolha, da nossa péssima, vou colocar o pastor no meio, da nossa péssima escolha, da nossa decisão errada. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Jesus está à porta. Por isso que Paulo falou, prega o evangelho, porque ele já está vindo. O seu reino vai ser implantado. Campos, por amor de mim e por amor de quem? Por amor do evangelho. Que não receba. Quando? Pronto, já mudou a história. Alguém já até sorriu hoje. Quinta-feira ninguém quis rir, porque ia esperar algo lá para a transformação do corpo, Jesus chegar. Agora você já sentiu que há coisas que você pode ser beneficiado ainda aqui em vida. Olha lá, eu deixei tudo, eu abandonei tudo, eu larguei tudo. Não é largar, abandonar, minha mãe está doentinha aqui, mamãe está doente, fica aí, eu vou no culto. Eu não estou falando isso, irmão, tá? Porque alguém pode pensar isso, porque o pastor não, tem gente que diz que o pastor não gosta de criança. O pastor não gosta de velho, não gosta de cachorro, não gosta de mendigo, não gosta de ninguém. Não gosta de tudo, mano. Deve gostar. Você não gosta de ninguém. O pastor não dá comida para o mendigo, chota os mendigos daqui. Leva para sua casa, está com pena, leva para casa. Que não receba já no presente, quanto? 100 vezes. De casas, irmãos, irmãs, mães,
filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Então ele quer que você fique animado, porque há recompensa tanto naquele grande dia que chama de vida eterna, como para trás, irmão. Que não receba, diga assim, que não receba. Quando? Quando? Vamos? Já, diga assim, já, aqui ó, que não receba, já, aonde? Quem é que te fez essa promessa? É o Pedro Inácio? Foi quem? Então ele diz, que não receba, já. Agora, irmãos, eu recebo isso. Todos os dias eu recebo isso por fazer a escolha certa. Quer dizer que o senhor, se sua mãezinha estiver lá, moribunda lá, precisando do senhor, o senhor faz o quê? O irmão prega aqui, ó. A irmã prega ali. O irmão fica aqui tocando a guitarra. O irmão bate a bateria aqui. Vai louvar a Deus. Então que o senhor, se há uma necessidade, o senhor vai, claro, você também deve fazer isso. Jesus não está falando isso, irmão. Porque muita gente pensa que Jesus está falando, eu deixei lá fulano de tal morrendo lá. Não, vai levar para o hospital, vai deixar morrendo. Por que vai deixar morrendo? Vai lá, você não estava lá? Corre para um hospital, corre. Médico é bênção de Deus. Remédio não vai curar, mas vai remediar, vai melhorar. Quem cura é Jesus. Jesus cura. E não deixa cicatriz nenhuma e nem tem efeito colaterais. Quando ele cura uma coisa, está curado, curado. Não é cura uma coisa e dói outro. Que você toma um remédio, você cura um lado, às vezes está com problema na coluna. Eu escuto isso, né? Eu tomo na coluna e bebo remédio para a coluna. Meu estômago. Eu não bebo remédio para a coluna, eu fico com dor de estômago. Você escolhe, você fica com dor no estômago ou com dor na coluna. Você entende, pessoal? Às vezes a pessoa não quer tomar o remédio porque dói o estômago. Todo remédio que você toma vai para onde? O estômago vai doer, então você tem que pôr lá outro remédio para preparar o estômago para receber uma porcaria que vai explodir tudo. Então diz que não receba já no presente o cêntuplo. Então, se eu largo, eu tenho recompensa. O largar é aquilo que eu expliquei a você. Hoje é o dia das mães. O dia das mães é todo dia, irmão. Mas é o dia, sabe o que comemora? Comemora você, tua mãe vai ficar muito mais feliz se você comemorar todos os dias o dia das mães, no dia das mães não comemorar. 364 dias com mamãe. Mamãe, vamos passear. Mamãe, aí chega no dia das mães, vamos sortear quem vai sair com a mamãe. Aí outros dias ninguém quer ver mamãe. Eu passo isso, irmão. Faço isso. Eu faço a minha parte. Eu não estou aqui para fazer a sua parte, nem você fazer a minha. Eu não estou aqui para fazer a parte de meus irmãos da carne, nem para fazer a parte de minha mãe, nem de ninguém, nem de minha mulher. Cada um que vai semear, vai fazer a sua parte, para que receba já aonde? Irmãos, quando a gente joga a semente, quando volta, quem faz voltar a semente é Deus. Ou seja, quando você cuida do teu corpo, quem faz o teu corpo ter saúde, não é porque você cuidou, é Deus. Então, eu estou muito animado, mas você sabe que a carne é traiçoeira, né? Fui fazer o meu check-up de A a Z, cabeça, QI, meu Deus, o médico falou, que teu QI? E às vezes eu esqueço, eu falo, minha filha, eu esqueci aquele negócio. Aqui o meu irmão me lembra toda hora as coisas. Eu tenho QI 900, não sei quanto. Imagina quem tem o QI 30, hein? Eu esqueço tudo. Então ele foi me elogiando, aí viu lá minha próstata, o PSA, falou, gente, 0,25, cara, quantos anos você tem? 63, meu Deus, que isso? O senhor tem que dar palestra sobre saúde, o senhor deveria ser um palestrante, o senhor tem tudo para falar sobre saúde. Eu falei, doutor, eu como mocotó, churrasco, só não como cachorro quente. Pai, joga esse inferno para lá. Isso, pizza eu como tudo que você é, mocotó, essas coisas todas aí que você diz que é veneno, não é veneno. Se comer em dose legal, não é saúde. O corpo precisa disso. Frutas. Mas a recompensa vem, não é porque eu faço isso, irmão.
Porque eu faço isso que eu quero ter saúde. Sim, eu quero cuidar da minha família. Mas antes de eu cuidar da minha família, eu quero cuidar daquilo que Deus me deu como responsabilidade. E é muito difícil um pregador, um pastor, ou alguém de Jesus, sabe, tocar as coisas de Jesus todo ferrado. É muito difícil. Então por isso que eu faço esse investimento no meu corpo. Aí você vai lá ver o colesterol. Ele, cara, teu colesterol bom está lá em cima. Uma vez eu não sabia muito bem decifrar o bom e o ruim. Aí eu vi o colesterol lá em cima. Eu falei, fiquei preocupado. Eu não sabia. Aí eu mostrei o doutor, não, esse alto aqui é o bom. E esse pouquinho aqui é o ruim, está lá embaixo. Então tá bem. E sabe, se olhar o teu exame, creatinina, essas coisas todas que nós temos, ferro, vitamina D, B12, eu faço o geral, uma vez por ano, guardo, pouquinho, para cuidar. Não tenho plano de saúde não, tá, irmão? Meu plano de saúde é cuidar da minha vida, cuidar do reino de Deus, cuidar da minha família. Esse é o meu plano de saúde. E muita gente fica doente porque o plano de saúde dela é cuidar da vida dela, da vida dos outros e da minha vida. Deixa eu viver em paz. Então vamos lá. Terminando, que não receba. Quando? Que não receba já. Diga assim, já. Então receba aí já. Se você tem cumprido o que Deus assim determinou, receba já.